Jeová Jirê, me faz lembrar o recente EJC. A provisão de Deus, a provisão do Senhor é para os obedientes. Deus proverá, Jeová Jirê. Coisa linda, é daí que vem a expressão Deus proverá. Isso e aquilo, Deus proverá, Jeová Jirê. Vamos abrir a Bíblia num texto enigmático e dificílimo, talvez o mais difícil. Nós temos examinado alguns textos muito complexos durante os últimos 4, 5 quartas-feiras, e nós vamos abrir o texto santo. Quantos trouxeram a espada santa de Deus? Glória a Deus, a maioria. Sonho quando todos terão a Bíblia santa. Vamos abrir em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, nós vamos ler de 1 até o 14, Gênesis 22, de 1 a 14, assentados mesmo como estáis. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, Jeová Jirê. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Texto belíssimo, riquíssimo esse texto. Pai querido, fala aos nossos corações, dá entendimento, Pai, dá luz às nossas mentes, e traz entendimento para que nós possamos, ao entender a Tua palavra, colocá-la em prática nas nossas vidas e sermos servos obedientes, tal qual Abraão. Oramos antecipadamente agradecidos pelo entendimento, em nome de Jesus, amém. Como disse inicialmente, temos trabalhado textos dificílimos com os irmãos nas quartas-feiras,
trabalhamos, os irmãos lembram a fuga de Agar, a escrava grávida perseguida por Sarai. Daí, cerca de 13 anos depois, a expulsão de Agar com o menino Ismael, com 13 anos, expulso do acampamento. Texto muito difícil, também mais difícil do que o primeiro que eu citei, o da fuga. Este texto diante de nós, eu penso que não apenas é mais difícil do que ambos, mas é um dos textos mais difíceis de toda a Escritura, pelo menos tem sido para mim. Texto enigmático. Como é possível Deus mandar um pai assassinar o seu filho? Como é isso? Como que Deus manda um pai matar seu próprio filho, destrinchá-lo e colocar sobre fogo, para holocausto, como nós lemos? Deus não estaria se contradizendo ao dar uma ordem deste tipo? Afinal, não diz a Bíblia que o sacrifício humano é abominável ao Senhor? Não é isso que ensina a Escritura? Por exemplo, nós não lemos em Deuteronômio 12, se quiser deixar o dedo aí em Gênesis, dá uma olhada nesse texto, Deuteronômio 12, 31, olha o que Moisés diz, falando da parte do Senhor, a respeito do assunto que nós estamos tratando. Deuteronômio 12, 31, Moisés está se despedindo, e nesse discurso de adeus, ele diz: não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem as nações, os gentios, porque ao adorarem os seus deuses, essas nações fazem todo tipo de coisas repugnantes. Algumas traduções dizem abomináveis, repulsivas, algumas traduções, que o Senhor odeia, outras traduções que o Senhor detesta, como por exemplo, queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Pois muito bem, é exatamente isso que Deus está pedindo de Abraão aqui. Como é que fica? Quando eu mergulhei nesse texto, e eu já posso até de antemão dizer aos irmãos que a pregação terá uma parte 2, porque a riqueza, o conteúdo, tem tanta carne nesse texto, que dava até para pregar talvez 4 ou 5 sermões, mas só a introdução para explicar isso aí acabou me tomando muito tempo, e me foi muito útil entender o porquê que Deus pede o que pede. A título de informação geral, são 3 as razões que este texto foi escrito, já que tudo foi escrito para os cristãos, para o nosso ensino, como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, e é isso. Há 3 coisas a considerar para que possamos entender o pedido. O primeiro é que essa era uma prática comum e havia grosseira ignorância a respeito de Deus e dos seus caminhos. O segundo, não havia lei, a lei de Deus, a Torá, o Pentateuco não havia sido dado ainda. E terceiro, talvez o mais importante, a vida de Abraão era uma grande alegoria. A vida de Abraão era uma pintura para nós. A vida de Abraão era uma imagem, um espelho de algo grandioso. Vamos considerar esses 3 por ordem. Primeiro ponto: isso que Deus pede a Abraão era uma prática comum, tanto de onde ele veio, Ur dos caldeus, entre os caldeus, onde ele morava,
como para onde ele foi. Ele já estava em Canaã há 50 anos. Então ele estava naquele local, tanto de onde ele veio, como para onde ele estava. Essa prática aqui era comum aos povos das épocas. Consequentemente, Abraão não deve ter achado tão estranho como eu e você. Isso nos é repulsivo e abominável. Não consigo imaginar colocar a Jenny no fogo, tendo atravessado-a com uma faca, por exemplo. Isso é uma coisa além da imaginação, além da percepção de qualquer pai. Mas não havia algo tão estranho, porque essa era uma prática que tanto caldeus como cananeus praticavam, é parte da cultura da época. E o que é mais interessante é que é óbvio que a família de Abraão era idólatra, como toda a massa do povo. Vocês lembram que 600 anos depois desse episódio, isso mesmo, 600 anos depois, Josué está se despedindo, tal qual Abraão está se despedindo, e ele diz uma coisa curiosa sobre a idolatria da família de Abraão. Josué 24:2. Se vocês não conhecem esse texto, vale a pena. Josué 24:2. Josué está se despedindo do povo, regeu bem o povo enquanto ele esteve nos 40 anos de comando de Israel. O povo foi bem, e ele está passando a história em revista, e ele diz uma coisa curiosa sobre Abraão e sobre a cultura na qual Abraão estava imerso. 24:2. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, e diz o valente Josué: há muito tempo os teus antepassados, ele está falando com toda a nação reunida diante dele, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Então Abraão viveu nesse meio. Abraão viu esses cultos. Não era nada estranho para Abraão o que foi pedido. A família de Abraão era idólatra e o conhecimento de Deus era reduzidíssimo. Esse é o primeiro ponto. É interessante que há um subponto muito curioso nesse primeiro ponto, é que Abraão foi ganhando o conhecimento de Deus gradativamente. Abraão, um ignorante como um outro qualquer, como um cananeu qualquer, passou através das suas experiências com Deus no curso dos anos a conhecer Deus, repito, gradualmente. E primeiro a gente vê, no primeiro encontro que esse pecuarista Abraão tem com Deus, ele chama Deus de Iavé, o Deus Iavé, o Deus eu sou. Gênesis 12, 7 a 8. Anos mais tarde, já em 14, 22 a 23, ele adiciona alguma coisa mais sobre o caráter de Iavé. Iavé Elion, é o Deus Altíssimo, é o Supremo. É óbvio que não havia uma noção muito forte de monoteísmo, porque ele é o supremo entre muitos outros deuses. Percebem? Anos mais tarde, décadas mais tarde, Gênesis 17:1, Abraão descobre que Deus não é apenas Iavé El Elion, mas Deus também é Iavé El Shaddai. Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Esses nomes, essas designações de Deus estão pela primeira vez aparecendo. Ou seja, Deus está se revelando em meio a densas trevas. Anos se passam, décadas se passam, e aí mais tarde, Gênesis 21, 23, Abraão também descobre que Deus é Iavé, El Elion, El Shaddai, e também é El Olam, o Deus eterno. Então a gente vai vendo que vai havendo um acúmulo de conhecimento desse Deus para Abraão.
Havia então grande ignorância inicialmente a respeito de Deus. E eu acho o que deixa bem óbvio que o monoteísmo era desconhecido. Eu estava pensando nisso minutos antes de descer para lanchar, que ficou óbvio para mim, é a postura do servo de Abraão, quando ele vai buscar a garota Rebeca para casar com Isaac. Vocês já notaram como ele se refere a Deus? Vale a pena prestar atenção, isso me veio à mente quando eu meditava e considerava essa coisa. Todas as vezes ele se refere, deve ter sido Eliezer, nós não sabemos, mas em Gênesis 24, 12, em 24, 27, em 27, 42, ele sempre se refere ao Deus do meu senhor Abraão, o que parece que não era o Deus dele. Faz sentido? O Deus do meu senhor Abraão abençoou essa viagem, o Deus do meu senhor me trouxe até aqui. Então parece que havia uma convivência muito grande no meio daquela ignorância e das trevas que reinavam naqueles dias, a respeito de quem era Deus, e pouco a pouco as coisas foram se descortinando. Consequentemente, nós não devemos estranhar muito o fato que Abraão aceita, bate pronto, o comando de Deus. Essa é a primeira razão. A segunda razão, e essa aí é mais forte, eu estou apresentando essas três razões por ordem de importância. A segunda razão é que não havia lei. A lei de Deus não havia sido dada ainda. Vocês lembram que de Abraão até Moisés, vocês têm aí uns 600 anos, mais ou menos. Então o texto que eu mostrei para vocês em Deuteronômio, na realidade ele aconteceu muito depois. Quando o homem caiu, quando Adão, o nosso pai, caiu, o mundo mergulhou em densas trevas e ignorância. A humanidade afundou no pecado numa velocidade estonteante. Eu poderia dar várias provas. Lameque é uma prova excelente. Lameque assassina duas pessoas por motivos fúteis e passa a se gabar disso em Gênesis 4, 23 a 24, para que a gente tenha uma ideia da ignorância, das trevas que reinavam quando o homem não tinha lei. Um outro exemplo da pecaminosidade grotesca que imperava no mundo é que a humanidade, de uma forma geral, antes do dilúvio, é descrita com palavras muito fortes. Gênesis 6, 5 e 7 é um dos versículos que eu penso mais trágicos da história humana. Gênesis 6, 5 a 7, repito, eu considero um dos textos mais trágicos a respeito da saga humana, da minha e da tua história, da história da raça como um todo. Olha só o que Deus fala quando observa o comportamento da raça. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Que descrição dantesca essa! Então o Senhor se arrependeu de ter criado o homem na terra. Isso lhe cortou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Que descrição horrível! Após a destruição total da raça humana, após o dilúvio e como que uma limpeza geral pela morte de todo mundo, escapou apenas Noé e sua família. O homem, pasme, rapidamente mergulha no pecado outra vez. É mesmo, pastor Rex? Sim. Olha,
Olha o que diz Gênesis 13, após o dilúvio. Olha o que diz Gênesis 13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Olha o vaticínio da Escritura para a situação da raça. Enfim, mais de 500 anos após a morte de Abraão, com o advento da lei, que está aqui o Antigo Testamento, primeiramente o Pentateuco, uma luz raiou neste mundo, uma grande luz, e esse código legal acabou sendo a base legal de todo o Ocidente. É quando essa lei é dada, que é revelado ao homem que fazer esse tipo de coisa é abominável ao Senhor. Tanto o texto que nós lemos Deuteronômio, nós lemos como exemplo Deuteronômio 12, eu vou ler um outro texto também muito conhecido, que coloca isso de forma gráfica, Deuteronômio 18, na qual Deus condena todo tipo de ocultismo, todo tipo de feitiçaria, cartomancia, maçonaria, e entregar o filho no fogo a Moloque. Deuteronômio 18, 9 a 12, um texto muito importante. Olha o que diz a lei, trazendo luz ao homem: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Eu já preguei esse texto aqui uma vez, mas eu penso que é digno e vale a repetição. É muito interessante notar que oferecer um neném, uma mãe oferecer um neném para ser morto no fogo, é equivalente a visitar uma cartomante aos olhos de Deus. É interessante como que os valores de Deus são diferentes dos nossos. Está aqui na linha, marque o texto, Deuteronômio 18. Aos olhos de Deus, um pai pegar o seu filho criança e oferecer no fogo, e você lê o horóscopo, é a mesma coisa. Mas pastor Raik, que coisa mais... Não, está aí, lê o texto, examine o texto. Todo tipo de ocultismo é condenável diante do Senhor. Nós devemos nos manter limpo dessas coisas. Não deve haver entre nós, não deve haver entre os crentes, pessoa que busque a mãe menininha do Candoá, mãe da Bahia, para trazer o amado, e todo esse tipo de coisa, porque isso é detestável aos olhos do Senhor. Ele odeia isso, tanto quanto você odeia o pensamento de colocar o seu filho no fogo. É claro isso para vocês, meus irmãos? Isso é muito sério, isso aqui. Em terceiro lugar, eu penso que isso aqui é o mais importante. A vida de Abraão, a vida dos filhos de Abraão, a vida das esposas de Abraão é um quadro, é uma pintura que tenta mostrar para nós, tenta dar-lhe uma grande lição para mim e para você, uma alegoria à vida desse homem. A vida de Abraão é uma ilustração do Santo Evangelho, que seria revelado 2000 anos depois em Cristo. Olha esse texto em Gálatas 3:8, para que você não pense que eu estou inventando. Gálatas 3:8. A vida de Abraão é o Evangelho pré-anunciado. Gálatas 3:8.
Paulo falando, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão 2000 anos antes de Cristo vir a esse mundo, dizendo: todas as nações serão abençoadas através de ti. Então, a vida do patriarca Abraão é uma grande fotografia do Evangelho que viria séculos, muitos e muitos séculos depois. Paulo diz isso não apenas em Gálatas 3:8, Paulo cita todas as nações serão benditas em ti, em Gênesis 12:13, é citação disso. Gênesis 18:18, 22:18, 26:4, 28:14. Em outras palavras, Deus se revelou ao pecuarista Abraão de tal forma que através do descendente do filho de Abraão, o Messias que viria, todas as famílias, todas as nações, independente de serem da família de Abraão, de ser judeu ou não, seriam abençoados. Abraão representa Deus Pai que sacrifica seu filho único. Notem, assim como Abraão sacrifica Isaque, assim também o Pai sacrifica Jesus. Isaque é apresentado em Gênesis 22 como teu filho unigênito, a quem amas. Isaque é o unigênito de Sara, principalmente de forma mais gritante com a partida de Ismael e Agar. Jesus é apresentado de maneira exatamente igual, a paridade é gritante, o espelho salta aos olhos. Jesus é apresentado de forma exatamente igual a Isaque. Lemos em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, assim como o unigênito Isaque, o tornou conhecido. Da mesma forma como Isaque era o teu filho amado, como lemos, Jesus é o filho amado em quem me comprazo. Interessante esse reflexo, esse eco de uma figura na outra. Isaque representa Cristo subserviente, que não oferece nenhuma resistência ao Pai quando ele pega e coloca sobre o madeiro. Isaque não oferece nenhum tipo de resistência, embora seja um jovem forte de 25 anos. Isaque carrega o madeiro, assim como Cristo carrega o madeiro. Isaque não oferece nenhuma resistência, embora tivesse todas as condições de fazê-lo. O famoso historiador judeu Flávio Josefos calcula a idade de Isaque, como disse, em 25 anos, forte o suficiente para carregar a lenha que estava no lombo do jumento que Abraão trouxe consigo. Gênesis 22, 4 a 6 diz, 22, 4 a 6, ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vocês. Tomou, pois, Abraão, está aqui, a lenha do holocausto, e colocou nas costas de Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Mas talvez a paridade mais gritante, a paridade que salte mais aos olhos, é a revelação divina de Jesus como Cordeiro de Deus, providenciado pelo Pai para morrer em nosso lugar, assim como o Cordeiro providenciado por Deus para morrer no lugar de Isaque. Fantástico, não? Eu vou dizer isso de novo. Assim como Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que a Bíblia diz explicitamente, providenciado na parte de Deus, nosso Pai, para morrer por nós, assim também
Deus providencia um cordeiro no momento da morte de Isaac para substituir Isaac. Esse espelho é tremendo entre a vida de Jesus e a alegoria da vida de Abraão, a imagem, o retrato da vida de Abraão como um todo. Lemos em Gênesis 22, 13 e 14, nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um cordeiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, pelo que Abraão chamou aquele lugar Jeová Jirê, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor Deus proverá. É provável que o momento precioso aqui descrito, meus irmãos, esse momento santo descrito, que o anjo impede dele matar o filho, e ele volta os olhos, e ele enxerga o cordeiro preso, que ele lançaria a mão, que está descrito aqui, levantou os olhos e viu o cordeiro, e ofereceu em lugar do seu filho, e chamou Jeová Jirê. É possível que este ponto é o que Jesus alude em João 8,56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele viu e se alegrou. É possível que a alegria que Jesus se refere, eu nunca havia feito essa conexão antes, é preciosa. É possível que a alegria que Jesus Cristo se refere nos evangelhos, de que Abraão teria ficado feliz ao ver a substituição no evangelho e se alegrou, é esse momento quando ele enxerga o cordeiro, porque a vida de Abraão é um paralelo, é uma imagem do evangelho. A vida de Abraão é explicitamente apresentada como alegórica através da vida das duas mulheres, Agar e Sarai. Agar representa o Antigo Testamento, representa a lei. Sara representa o Novo Testamento e a graça. A lei produz escravidão, tal qual Agar era escrava. A graça produz liberdade, tal qual Sara era livre. Tem dúvida? Gálatas 4, 22 em diante. Isso é falado explicitamente. Gálatas 4, 22 a 31. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado como alegoria, isto é usado como ilustração e representam 2 alianças. Uma aliança, um concerto, um pacto, procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, porque não tem a luz do evangelho. Aqui eu estou emendando, eu estou explicando. Mas a Jerusalém do alto é livre, essa é nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, Isaque, perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O filho natural, Ismael, perseguia Isaque. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Pergunta Paulo. Mande embora a escrava e seu filho,
porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, não somos filhos da escrava Agar, mas da livre Sara. Uma alegoria tremenda aqui que você tem. Isso nos ajuda a entender por que Abraão foi dado a ordem que foi dada. Isso nos ajuda a entender claramente. O caso de Abraão é único. Não há incoerência da parte de Deus em mandar um pai sacrificar o seu filho. Havia um propósito específico. Como nós vimos, as 3 razões, e a última, as 3 razões que eu apresentei, que são uma prática comum, que é a menos importante. Segundo, não haver lei, a lei foi dada muito tempo depois. E por último, a vida alegórica, que tentava dar uma lição a todos nós, como nós estamos aprendendo hoje à noite. Nosso texto, o texto que lemos, Gênesis 22, a partir do versículo 1, começa dizendo: sucedeu depois dessas coisas que Deus provou, testou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. O comando é um teste, o comando é uma prova. Deus provou, prova e provará os seus filhos. Você passa por algum tipo de teste? Você está passando por algum tipo de teste, meu irmão, minha irmã? Se você nunca passou, saiba que você passará. Note o tipo de provação que Abraão passa. 50 anos antes de Gênesis 22, no qual Deus diz para que ele sacrifique o filho. 50 anos antes, Deus havia ordenado que Abraão se separasse da sua pátria, se separasse de seus familiares, como vemos em Gênesis 12:1. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Muitos anos depois, Deus separa Ló, o sobrinho querido de Abraão, pessoa que talvez Abraão imaginasse que seria o seu herdeiro. Deus separa os dois. Gênesis 13, 5 a 11. Muitos anos depois, Deus separa Abraão de Ismael, seu filho, com Agar. Gênesis 21, 9 a 14. Muitos anos depois, Deus separa Abraão daquilo que ele mais amava, do queridinho da sua alma, o filho da sua velhice, o filho da promessa. Deus separa Abraão de Isaque. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A linguagem utilizada por Deus suscita o máximo de amor no coração do patriarca. Olha aqui a linguagem, ouve a linguagem: único filho, o teu filho unigênito. Não apenas isso, o filho que amas. Deus tenta suscitar emoções e criar um contraponto com o teste divino. O teste divino é terrível, a prova é severa. Oferece-o a mim em fogo, oferece-o a mim em holocausto. É interessante notar como que a prova vai aumentando. Notaram? A prova vai aumentando. Separa da pátria, separa do sobrinho, separa do filho ilegítimo, separa do filho legítimo. Há um crescente na dor, há um crescente na pressão. A prova do Filho de Deus vai aumentando. Quando o filho e a filha de Deus vão passando no teste, é mais ou menos como quando a gente está fazendo o primeiro ano do primário, o teste é 1, mas quando a gente vai para o segundo, para o terceiro, a pressão vai aumentando. Não é mais 2 mais 2, 3, já é trigonometria.
aí vai aumentando, já é álgebra, já é cálculo, é diferencial, o teste vai ficando cada vez mais difícil. Assim Deus testa os seus. Há uma grande lição para todos nós: quando nós obedecemos o Senhor nas provas menores, Ele nos oferece provas maiores, e a recompensa é a provisão do Pai. Há uma direta conexão entre o Deus que provê e a obediência do adorador. Quanto maior o custo, maior a provisão. Quanto mais alto o teste, maior a revelação. Quanto maior a demanda, maior o privilégio. A provisão, a revelação e o privilégio de Abraão foi de uma profundidade indizível. A ele foi anunciado o Evangelho 2000 anos antes. Que privilégio tremendo foi dado a Abraão. E é interessante que esse anúncio foi feito de forma dupla, como já disse. Primeiro, eu mencionei o cordeiro que prefigurava o cordeiro que viria, versículo 13, mas muito mais importante, talvez você não havia tentado nisso aí, a voz do Cordeiro de Deus falou a Abraão. Como assim, pastor Raik? Peraí, como assim? Jesus falou a Abraão? Sim. Cristo Jesus, pré-encarnado, falou a Abraão. Você sabia disso? Olha o versículo 15 em diante, Gênesis 22, 15 em diante. Não apenas o cordeiro emblemático que estava diante de Abraão e que ele lançou mão, mas a voz do Cordeiro de Deus veio a Abraão. Olha aí o 15. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste esse gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei em prosperidade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar, e a tua descendência conquistará a cidade de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedecestes. Não é um anjo, é o anjo. Notaram? Não é um anjo que apareceu para Abraão, é o anjo, é o mensageiro, é o mesmo anjo de Malaquias 3, parte B do verso 1, é o anjo, é Jesus pré-encarnado, é o Cordeiro de Deus em uma pré-encarnação manifestado a Abraão. É o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo pré-encarnado, como nós vemos, por exemplo, em Josué, capítulo 5, parte final. É a mesma figura, é uma pré-encarnação do Cristo, do Cordeiro que viria. Que tremendo privilégio ao patriarca Abraão. Cabe a pergunta: por quê? Pastor Raik, por que tamanho privilégio? Por que tratamento tão alto para esse cara, para esse criador de gado? A resposta está no texto, a parte final do versículo 18, a resposta para isso: porque tu me obedeceste. Porque tu me obedeceste. O teste foi aumentando cada vez mais, e Abraão obedecendo. Que lição para mim e para você. Aqueles de nós que obedecem, entregando os seus Isaques, receberão do Senhor a devida provisão, a devida recompensa, a revelação do coração do Pai. É por causa dessa postura de obediência de Abraão que ele foi denominado único, o amigo de Deus. Isaías 41:8. Ninguém na Bíblia, até onde eu saiba, espero estar correto, ninguém na Bíblia é denominado
ou amigo de Deus, a não ser Abraão. Isaías 41, 8. Por quê? Porque ele obedeceu, ele entregou o Isaque. Tem muito mais carne aqui que eu vou ter que mastigar quarta-feira que vem, mas eu já queria perguntar, quais são os teus Isaques? Quais são os Isaques que tu precisas entregar ao Senhor? Os testes do Senhor para com seus filhos são testes que demandam, que requerem. Qual é o teste que você sente que Deus está lhe colocando e que você precisa dizer, Senhor, está no teu altar? Quem sabe um plano que você tem? Quem sabe alguma coisa que você sente que Deus está pedindo que você deixe? Quais são os Isaques da tua vida? Talvez você esteja em um trabalho que você acha que naquele trabalho você está desonrando o Senhor e Deus está falando para você abandonar, mas você está agarrado naquele Isaque. Talvez é o seu esposo que está atrapalhando a sua vida cristã e você em muitos momentos prefere agradá-lo do que agradar a Deus. Aí é uma coisa íntima. Qual é o teu Isaque? É um sonho que você persegue, mas você desconfia que o Senhor talvez possa requerer de você, e você quer dizer, Senhor, está contigo. Às vezes quando a gente fala sobre o retorno de Cristo, e temos falado muito nessa igreja, todo domingo à noite temos malhado nesse ferro. Às vezes, quando a gente fala sobre o retorno de Cristo, se sente, mas pastor Raik, eu ainda não me casei, eu ainda não tive o filho que eu aspiro ter, eu ainda não vi o meu neto nascer. Qual é o Isaque? Esse é o meu ponto. Qual é o Isaque que é mais precioso para você e que você precisa entregar? A provisão do Senhor é para os obedientes, para aqueles que colocam o Isaque no altar. Que você também possa ser tal qual Abraão. Senhor, é teu, Pai. Meu sonho está nas tuas mãos. Faça-se a tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.